Em silêncio absoluto, antes que o sol desperte as bordas do horizonte, existe um gigante que respira em ondas, se move em pulsações e guarda em suas profundezas mistérios tão antigos quanto a própria Terra. Ele é vasto demais para ser contido por mapas, profundo demais para ser sondado por qualquer instrumento, indomável demais para ser completamente compreendido pelo olhar humano. Ele é o Oceano Pacífico, o maior corpo de água do planeta, uma imensidão tão colossal que sozinho cobre mais área do que todos os continentes reunidos. Um reino azul que toca 2 hemisférios, atravessa climas, molda ventos e sustenta a vida de bilhões de criaturas, algumas delicadas, outras brutais. As primeiras luzes do amanhecer escorrem sobre a superfície como líquido dourado, revelando um oceano aparentemente tranquilo, onde ondas suaves parecem adormecer sobre si mesmas. Mas, logo abaixo desta película serena, pulsa um universo selvagem, onde regras humanas não existem, e apenas uma lei permanece absoluta e eterna: a lei do predador. Porque o Pacífico é mais que água e movimento. Ele é palco, ele é arena, ele é catedral de vida e de morte. À medida que a câmera desliza para dentro de suas águas cristalinas, um mundo secreto se revela. Vasto, sombrio, imprevisível. Ali, entre montanhas submersas, abismos insondáveis e florestas de corais que se estendem como cidades fantásticas, evoluíram criaturas de poder implacável, precisão cirúrgica e instintos que ultrapassam qualquer limite de imaginação. O Pacífico esconde os caçadores mais extraordinários do planeta. Predadores que dominaram suas águas por milhões de anos. Predadores que caçam com silêncio, com luz, com velocidade, com veneno, com dentes capazes de quebrar ossos como madeira seca. Predadores que, mesmo hoje, permanecem envoltos em lendas, medos e admiração. E neste vasto cenário, onde cada corrente carrega histórias e cada sombra pode ser uma ameaça, encontraremos gigantes majestosos que se movem em absoluta elegância, assassinos invisíveis que emergem das trevas como espectros, e criaturas tão rápidas que suas presas morrem antes mesmo de compreender que foram atacadas. O Pacífico é azul, mas também é vermelho, marcado pelo sangue das batalhas silenciosas, travadas todos os dias debaixo da superfície, em rituais tão antigos quanto a primeira forma de vida que surgiu neste planeta. Aqui, o tempo se dobra, a vida se esculpe na brutalidade, e sobrevivência é uma arte refinada por eras. Este é o berço dos colossos das águas profundas, o domínio das máquinas naturais de caça, o reino dos senhores do oceano. E agora, com o coração afundando lentamente neste mundo de sombras e luz, seguimos para desvendar os predadores brutais do Oceano Pacífico. Bem-vindo ao Gigante Azul, onde cada respiração pode ser a última, e cada movimento conta a história de milhões de anos de perfeição evolutiva. No extremo norte do planeta, onde o vento corta como lâminas e as montanhas parecem ter sido esculpidas pela própria fúria do inverno, emerge um oceano de águas escuras, profundas e ferozmente vivas. Um oceano onde a luz do sol raramente toca a superfície durante os longos meses de frio absoluto, onde o gelo respira, range e se parte em placas imensas, como se o próprio mar suspirasse sob o peso da eternidade. É aqui, no reino austero do Pacífico Norte, que vive um dos predadores mais inteligentes, cooperativos e implacáveis que já cruzaram as águas do planeta. Eles são conhecidos como orcas, mas entre as sombras geladas deste vasto deserto azul, elas são muito mais do que isso. Elas são os senhores do gelo profundo. As câmeras se aproximam lentamente de uma parede de névoa que dança sobre a água, e então,
Sem aviso, um sopro poderoso rompe o silêncio. Uma pluma de vapor se ergue como um sinal de presença, um selo de vida. E logo depois, a superfície se parte em um movimento majestoso. Uma imensa dorsal negra corta o mar como uma lâmina recém-forjada. A orca se revela, não como um monstro, mas como uma entidade ancestral, uma força moldada por milhões de anos de aperfeiçoamento evolutivo. E atrás dela, outras surgem, uma família inteira, um clã, porque as orcas não vivem sozinhas, elas não caçam sozinhas, elas não sobrevivem sozinhas, elas são sociedades, culturas, dinastias. Cada grupo possui sua própria assinatura acústica, seu próprio dialeto, sua própria maneira de ensinar, de comunicar, de caçar, como se fossem nações inteiras vivendo sob a superfície. No Pacífico Norte, essas culturas podem durar séculos, transmitindo de geração em geração táticas de sobrevivência tão refinadas que desafiam qualquer comparação no reino animal. O gelo estala ao longe, mas elas não hesitam. Navegam como sombras vivas, calculando cada distância, cada corrente, cada possibilidade. As orcas não são apenas predadoras, elas são estrategistas. E poucas cenas na natureza são tão impressionantes quanto uma caçada coordenada por esse exército silencioso. A família avança em formação, seus corpos musculosos movendo-se como flechas vivas, precisas, elegantes e letais. Cada membro tem um papel. Há exploradoras, bloqueadoras, perseguidoras e a matriarca. A mente ancestral, a memória viva, o coração de toda a operação. A matriarca lidera, e o resto segue. Nesta região do Pacífico, uma das presas mais desafiadoras são os leões marinhos gigantes, protegidos por dentes afiados, massa corporal e uma coragem impressionante. Mas coragem não basta diante do que está prestes a vir. Em câmera lenta, vemos a família de orcas cercando um macho adulto que tenta escapar para o gelo, sua única esperança. Mas as orcas transformam a água em arma. Elas nadam em grupo, formando ondas artificiais que balançam a superfície com força imensa. O leão marinho luta contra a corrente, mas a cada golpe, o gelo cede, oscila, até que finalmente vira, e o leão marinho cai na água. O destino está selado. A caçada não é um espetáculo de brutalidade gratuita, é precisão, é cálculo, é disciplina. As orcas focam nas nadadeiras do animal, desestabilizando-o, enfraquecendo-o. Elas não agem por instinto cego, agem por estratégia, como se cada movimento fosse uma peça colocada num jogo que elas vêm aperfeiçoando há milhares de anos. O leão marinho desaparece nas profundezas e a superfície volta a ser tranquila. Mas o Pacífico não conhece tranquilidade eterna. Nas águas mornas e profundas do oceano, onde a luz do sol se dissolve em tons azulados e as sombras ganham vida, reina um predador silencioso. Não é o mais rápido, nem o mais famoso, mas é um dos mais respeitados. Seu nome desperta cautela entre peixes, tartarugas e até outros tubarões. O tubarão-tigre. Com o corpo robusto e poderoso, ele avança sem pressa, como quem conhece cada palmo do seu território. Suas listras escuras, que lembram as de um tigre terrestre, recortam sua pele acinzentada, marcas que lhe deram o nome e que funcionam como camuflagem perfeita nas águas sombreadas do fundo marinho. Entre recifes, naufrágios e encostas submarinas, ele se mistura ao ambiente, quase invisível. O tubarão-tigre não precisa correr. Ele observa, patrulha, espera. Diferente de outros caçadores do oceano, sua estratégia não depende da velocidade extrema, mas da curiosidade e da força. Ele investiga tudo o que encontra pelo caminho. Um movimento estranho, uma vibração na água, um reflexo inesperado. Nada passa despercebido. Seus sentidos são altamente desenvolvidos. O olfato,
detecta uma gota de sangue a quilômetros de distância e pequenos campos elétricos denunciando o batimento cardíaco de uma presa são captados com precisão. Quando decide atacar, o faz com determinação. Sua mandíbula abriga dentes largos e serrilhados, capazes de cortar ossos, cascos e até carapaças duras. Por isso, o tubarão-tigre é conhecido como um dos predadores mais versáteis do oceano, alimentando-se de peixes, lulas, aves marinhas e tartarugas. Nada é desperdiçado em seu domínio. Mas, apesar de sua reputação temida, o tubarão-tigre não é um vilão das profundezas. Ele é, acima de tudo, um regulador do ecossistema marinho. Ao controlar populações e remover indivíduos fracos ou doentes, mantém o equilíbrio das águas que percorre. Onde ele patrulha, o oceano respira em ordem. À noite, quando a escuridão cobre o mar como um manto espesso, sua presença se intensifica. É nesse momento que o patrulheiro das sombras se torna ainda mais ativo, cruzando longas distâncias em silêncio absoluto. Cada movimento é calculado, cada curva do corpo precisa. Ele é a prova viva de que, no oceano, o poder nem sempre grita. Às vezes, ele apenas passa e observa. E enquanto muitos temem sua silhueta listrada surgindo das profundezas, o tubarão-tigre continua seu caminho ancestral, guardião invisível de um mundo onde sobreviver exige respeito, adaptação e equilíbrio. No imenso Oceano Pacífico, onde correntes frias se entrelaçam com mares luminosos, existe um predador moldado pela própria história da Terra. O grande tubarão branco, criatura que atravessou eras inteiras sem pedir permissão ao tempo, continua reinando silenciosamente sobre esse reino líquido, movendo-se com uma precisão tão elegante quanto implacável. Ele é a síntese da evolução, o ápice de milhões de anos de aperfeiçoamento, um verdadeiro fantasma que desliza entre mundos, o da luz e o do abismo. Desde as Ilhas Farallon até a vastidão profunda da costa da Califórnia, passando pelos arquipélagos perdidos do Havaí e pelas águas ricas da Península de Baja, o tubarão branco explora territórios onde focas descansam sob o sol, onde elefantes marinhos disputam espaço nas praias ásperas e onde cardumes de peixes cintilam como metais preciosos. Nesse cenário de vida abundante, esse predador se move com a tranquilidade de quem sabe exatamente a sua posição no grande teatro da natureza. O ataque de um tubarão branco é precedido por um silêncio enganoso. Nada na superfície denuncia o que acontece abaixo. A presa segue seu caminho inocente, ignorando completamente a geometria precisa que acontece no fundo, o cálculo da distância, o estudo dos padrões de movimentação, o ângulo perfeito da investida. Quando chega a hora certa, o predador inicia uma ascensão quase ritualística. Ele avança das profundezas com uma força que parece impulsionada por toda a história do planeta, rompendo a superfície da água num salto explosivo que transforma o oceano em uma tempestade instantânea. Esse salto, o famoso breaching, é uma das demonstrações mais impressionantes de poder bruto que o mundo natural oferece. E por alguns poucos segundos, o tubarão branco se torna uma escultura viva, suspensa entre o mar e o céu, antes de desaparecer novamente para continuar seu reinado invisível. Mas reduzir o tubarão branco à força física seria ignorar a complexidade de sua mente. Apesar de sua reputação aterradora, ele é um animal de enorme sensibilidade, guiado por sentidos extraordinários, que lhe permitem perceber vibrações delicadas, variações microscópicas de odor e campos eletromagnéticos quase imperceptíveis. Ele navega por rotas migratórias que cruzam oceanos inteiros, demonstrando uma memória e inteligência que muitos ainda subestimam. Suas decisões, desde quando atacar até quando ignorar uma oportunidade,
são fruto de uma combinação refinada entre instinto e estratégia. No ecossistema marinho, ele cumpre um papel que sustenta toda a cadeia de vida. Longe de ser um vilão, o tubarão branco funciona como um regulador natural, removendo indivíduos fracos ou doentes e equilibrando populações que poderiam colapsar sem esse controle. Esse predador mantém a ordem do oceano, e sua presença, mesmo quando invisível, influencia o comportamento de toda a vida ao redor. Quando a noite cai sobre o Pacífico, tingindo as águas de um azul quase metálico, o tubarão branco continua vagando sem urgência, guiado por uma sabedoria que não necessita de palavras ou explicações. Ele é mais do que um caçador. É um símbolo da própria essência selvagem do oceano, um lembrete de que há forças que ainda escapam ao domínio humano. Com sua sombra majestosa e seu movimento silencioso, ele representa a combinação perfeita entre beleza e brutalidade, entre a serenidade do mar e o caos que pode emergir em um único instante. Enquanto houver oceano, haverá a silhueta desse Senhor absoluto patrulhando as profundezas, e sua presença continuará a nos lembrar de que, por mais que exploremos o mundo, sempre existirão criaturas que pertencem a um reino onde nós somos apenas visitantes. Nas águas temperadas do Pacífico Norte, onde as correntes frias vindas do Alasca se encontram com as montanhas submersas e florestas de algas gigantes, vive uma criatura que desafia tudo o que conhecemos sobre inteligência, estratégia e metamorfose. Ele não possui ossos, não possui armas convencionais, não possui armadura, mas domina este reino com uma habilidade tão refinada que parece magia. Ele é o polvo gigante do Pacífico, o maior de todos os cefalópodes conhecidos, uma mente de carne maleável que respira astúcia. Um ser que não apenas sobrevive, ele interpreta, ele decifra, ele cria. A câmera mergulha lentamente entre as lâminas ondulantes de kelp, revelando um cenário que mais parece um templo subaquático, com colunas que se estendem até a superfície. Sombras dançam entre os feixes de luz, e por um instante não há nada além da vastidão silenciosa, até que a rocha se move. Não é uma rocha, nunca foi. É um ser que sabe desaparecer diante dos nossos olhos, um mestre absoluto da camuflagem, capaz de reconstruir sua própria pele em texturas, padrões e cores inimagináveis. Cada célula pigmentada atua como um pixel vivo, ativado pela mente mais ágil, já registrada fora do reino dos mamíferos. O polvo desliza como fumaça líquida, cada braço se movendo com independência e consciência própria. Dentro dessa criatura, existe um sistema nervoso tão complexo que 2/3 de seus neurônios estão distribuídos pelos tentáculos, permitindo que cada um deles pense, sinta, decida e ataque. É como se fossem 8 cérebros unidos a um só propósito: sobreviver no reino dos fortes. Ele é paciente como um artesão, letal como um assassino silencioso e criativo como nenhum outro predador marinho. Em câmeras de alta velocidade, vemos o polvo esticar seus braços com movimentos tão suaves que lembram véus ao vento. Ele toca o fundo arenoso, analisa texturas, avalia vibrações, lê sinais invisíveis. Nada escapa a uma mente que aprende, que observa, que memoriza caminhos e padrões com uma precisão assustadora. No entanto, por trás dessa elegância vive um caçador ancestral. Quando a presa se aproxima, um caranguejo distraído, caminhando entre a intricada floresta de algas, o Pacífico parece prender a respiração. O polvo permanece imóvel, seu corpo assumindo a forma de um pedaço de coral quebrado. O mundo natural acredita na ilusão. E então, a armadilha se fecha. Em uma explosão de velocidade, os 8 braços envolvem a presa em um abraço mortal.
ventosas se fixam com força irresistível, cada uma equipada com nervos sensoriais capazes de distinguir partículas de sabor. O caranguejo luta, mas luta à toa, porque o polvo cobre tudo com seu manto como se apagasse a luz do mundo e, no escuro absoluto, libera seu paralisante beijo de veneno. O caranguejo silencia, e o artista da camuflagem retoma seu caminho, deixando apenas a areia revolvida como prova de sua presença. Provas que, dentro de instantes, a própria corrente se encarrega de apagar. Mas o poder do polvo não está apenas na força física ou no veneno, está na mente. Biólogos marinhos relatam feitos quase inacreditáveis. Polvos capazes de abrir potes, resolver quebra-cabeças, memorizar rotas labirínticas e até desmontar peças de segurança em aquários, sempre encontrados onde não deveriam estar, porque, para eles, limite é apenas um enigma esperando ser decifrado. Há histórias de polvos que escaparam por ralos minúsculos, atravessaram laboratórios inteiros durante a noite e retornaram à água em outro tanque, deixando os cientistas atônitos. Eles não apenas vivem, eles compreendem, e é justamente essa inteligência que os transforma em predadores tão perigosos, porque suas caçadas nunca são iguais. Eles improvisam, eles inventam, eles se adaptam ao momento, como se executassem uma coreografia invisível, guiada por instintos e cálculos que ocorrem em milissegundos. O polvo gigante do Pacífico pode alcançar quase 5 metros de envergadura quando plenamente estendido. Uma sombra fluida, capaz de preencher cavernas inteiras. Mas seu maior poder não é o tamanho. É sua capacidade de desaparecer, de se transformar, de enganar olhos, presas e predadores. E, no entanto, por trás dessa maestria existe uma tragédia silenciosa. O polvo, criatura de mente brilhante e habilidades espantosas, vive pouco. Sua existência raramente ultrapassa 3 ou 4 anos. Uma vida curta demais para tamanha genialidade. Quando chega sua última estação, a fêmea se esconde em uma gruta profunda, onde deposita milhares de ovos, que guardará com uma devoção absoluta. Ela não sairá mais dali. Não caçará. Não comerá. Ela se dedica inteiramente a proteger a geração que virá depois dela. E quando os filhotes enfim emergem, minúsculos e translúcidos como poeira viva, a grande mãe, exausta e vazia, deixa que o mar a leve. No Pacífico, até a morte é parte da dança. O polvo gigante não é apenas um predador. Ele é um símbolo, um enigma vivo, um mestre dos códigos secretos do oceano. E assim, enquanto chega ao fim nossa jornada pelo Oceano Pacífico e seus predadores magníficos continuarão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Da vida marinha.